Jesus é o nosso Rei. Amém? O nome mais poderoso que existe é o nome de Jesus. A palavra de Deus diz que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Rei, para a glória de Deus. Amém? Aleluia. Deixa eu falar. Isso era a palavra, o poder fortíssimo, o mistério de tua glória, que sem ti se revelou. Amor desse nome é, amor desse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Amor desse nome é maior que tudo ele é. Amor desse nome é nome de Jesus. Deixou o céu parado, veio o trono restaurar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A palavra de Deus em João 11:25. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, ressuscitará. Aleluia, Jesus ressuscitou e nós ressuscitaremos. Aleluia, Deus. A morte venceste, o verbo rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e viverás.
Aleluia. O sangue que Jesus derramou lá na cruz do Calvário nos salvou. Como foi falado hoje de manhã aqui na EBD, sobre o pecado. Todo o nosso pecado foi colocado lá na cruz. E quando Jesus Cristo vai lá na cruz, foi por amor a você e por amor a mim. E hoje nós temos acesso livre ao nosso Pai. E todos os dias da nossa vida, que a gente possa declarar que foi o sangue de Jesus derramado na cruz que nos salvou. Amém? Seu sangue. Aleluia!
louvando, te adorando e agradecendo o teu santo nome. Deus, muito obrigada por mais essa oportunidade, Senhor. Obrigada por cada louvor, Deus, nesta casa, esta noite. Muito obrigado, Senhor, porque cada oportunidade de estarmos, Deus, diante de Ti é um privilégio. Amém. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda fará, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem assentar, irmãos. Graças a Deus. Amém, irmãos? Estamos alegres, né? Amém. Glória a Deus. É muito bom estar na presença do Senhor, porque é motivo de alegria quando estamos na casa do Senhor. Amém? Não tão distante, nem tão diferente do que já tinha acontecido, nós continuamos com. Meus irmãos, paz do Senhor, amém? Amém. A igreja estarmos juntos hoje nesse culto de celebração da ceia, momento de alegria, de lembrança não pesarosa, mas uma lembrança aliviada, né? Porque foi por nós que Cristo morreu, amém? Nós vamos, nesse momento, meditar na palavra do Senhor, nesse momento de culto, e nós vamos hoje falar a história de um homem que nos reflete muito sobre a história de salvação. Nós vamos refletir sobre um homem, e se tivéssemos de dar um título para a nossa reflexão, seria O Príncipe Esquecido. Essa é a história que vamos pensar sobre o Príncipe Esquecido, que tem algumas coisas a nos ensinar a partir da sua história. E a história dele nos ensina sobre lembrança, provisão e reconciliação. Eu não gosto muito disso não, mas eu vou pedir para você repetir comigo. Essas três palavrinhas importantes: lembrança, provisão e reconciliação. Foi um ensaio, agora a gente faz definitivo. Lembrança, provisão e reconciliação. Vamos a 2 de Samuel, capítulo de número 9. Vamos falar a história de um homem muito curioso. Nós vamos refletir e já a gente vai descobrir na leitura do texto sobre quem iremos falar nessa oportunidade. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo de número 9, nós vamos ler a partir do verso 1 e vamos ler até o verso 13. Eu peço que você acompanhe a leitura da palavra do nosso Senhor. Amém? Farei a leitura e você acompanhe por gentileza. Assim nos diz a palavra do Senhor. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor a Jonatas? Verso 2. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Este respondeu: eu mesmo, o teu servo. Verso 3, disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Onde está ele? Perguntou o rei. E Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Verso 6. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete. E disse ele: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor a Jonatas teu pai, e te restituirei
todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás sempre o pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal qual eu sou? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá sempre pão à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Verso 11. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o meu senhor o rei mandar a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um filho pequeno, cujo nome era Mica. Comeu um dos filhos do rei, como um dos filhos do rei, no verso 11 final. Verso 12, tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quando moravam na casa de Ziba, eram servos de Mefibosete. E o último verso, morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, e ele era um coxo de ambos os pés. Que texto empolgante! Vamos orar para podermos meditar na palavra? Senhor nosso Deus, nós estamos diante do Senhor, Pai, e estamos diante do Senhor reverentes, em adoração, em celebração pelo memorial que viveremos hoje, mas carentes de ouvir a Tua voz e a Tua direção. Então, Senhor, que nessa noite, mais um momento, mais uma vez, em mais uma oportunidade, o Espírito Santo fale conosco, através da Sua Santa Palavra. Assim nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. A história de um príncipe esquecido. Meus irmãos, muitas são as histórias reais, as histórias de famílias reais, contadas ao longo dos tempos, das eras, dos séculos. Não sei se você sabe, mas recentemente saiu um livro, na verdade vai sair semana que vem, ao que estão falando, que um homem chamado Valentine Lowe, ele é meio desconhecido, mas ele era um ex-correspondente da família real britânica. Ele vai lançar um livro, provavelmente na semana que vem, contando todos os detalhes sobre a família real. Todos os detalhes, diz a matéria que eu li lá, que vai contar até alguns escândalos, algumas histórias muito secretas da família real. E tem gente que está animada para a saída desse livro, porque vai contar detalhes íntimos da família tão vista e tão bem renomada que é a família britânica, a família real britânica. Então é um assunto de agorinha. O nome do livro vai ser Poder e Palácio. Imagina aí como é que não vai ser esse livro, né? Mas além dessa história tão recente a respeito de reino, de reinado, tem a história de um livro, na verdade, é um livro que se tornou filme também, de um grande escritor e dramaturgo inglês, o grande William Shakespeare. Ele tem grandes obras e obras fantásticas, mas tem uma obra muito interessante que fala de uma trama dentro da família, de uma família real. E o nome do livro é Hamlet. Hamlet conta a história de um enredo, de uma coisa que acontece, e um detalhe, essa história foi escrita em 1599. Olha quanto tempo tem essa história de tirar o fôlego. A história basicamente conta a história de um príncipe da Dinamarca que está em busca de vingança. Afinal, o seu pai foi assassinado. Ninguém sabia ao certo quem tinha sido o autor do crime, até que na história aparece um fantasma, o fantasma do pai, ou melhor, o fantasma do falecido,
e fala com Hamlet explicando que o próprio tio dele que tinha matado o seu próprio pai e se casa com a sua mãe. O tio então casa com a mãe dele e mata o pai. A história se desenvolve nessa busca por vingança na morte de seu pai. Tantas são as histórias de tirar o fôlego sobre famílias reais. Mas me parece que a história de Mefibosete é uma história que tira um pouco mais do nosso fôlego e é uma história um pouco mais antiga do que todas essas que falamos. A história de Mefibosete, ela é tão impressionante porque ela marca um momento muito específico da história do povo de Israel, porque é um momento em que o seu pai, Jonatas, e o seu avô, Saul, vão à guerra e acabam morrendo nessa guerra. E lá, com morte, já tinha a declaração de que Davi seria rei. Davi já tinha algo prometido de que Davi seria o sucessor do trono. Então o que acontece nesse meio? A ama ou a cuidadora de Mefibosete tenta fugir com ele. Afinal, o rei morreu e tem alguém que assumir esse lugar. E era tradição naquela época, ou naquele contexto, que toda a família do rei que fosse destronado precisava ser assassinada, morta. Não se pode ter herdeiro nenhum do rei que passou. O que pode acontecer? Ele pode se revoltar e tentar voltar ao poder. Então você vê que Mefibosete está numa situação muito delicada. E ele tinha 5 anos de idade quando isso tudo acontece. A história conta de que a sua ama estava correndo, afinal soube a notícia de que Saul e Jonatas haviam morrido. O que acontece no meio do caminho? Ela deixa a criança cair. A criança cai e fica lesionada. As suas 2 pernas se atrofiam. E Mefibosete daí em diante passa a ser uma criança deficiente. Então o que acontece? Eles fogem para uma região distante chamada Lodebar. Ficam lá um longo período, esquecido, colocado de escanteio, um príncipe esquecido, ou um ex-príncipe. Até que, na história que estamos lendo, depois que Davi tem toda uma jornada, depois que ele assume, ele tem toda uma primeira campanha de batalha e vence muitas cidades, e em certo momento ele se lembra de uma promessa. Ele se lembra da promessa que fez ao seu grande amigo, quase irmão Jonatas, de que a sua descendência não seria eliminada. E se lembra então de quem? De Mefibosete. E chama ele à presença do rei. É nesse contexto que nós estamos dentro da leitura. E nós vamos extrair algumas lições a respeito dessa família, que querendo ou não se inicia com tragédia, né? A história de Mefibosete é uma história de tragédia inicialmente. Afinal, uma criança pequena fica lesionada, vai para um vilarejo pobre, com a sua identidade trocada, né, de certa forma, mas essa história ela tem toda uma transformação que é muito especial para a gente aplicar na nossa vida, de como a graça de Deus age, já é um espelho do que é a graça de Deus. Nós vamos refletir sobre essa história em 3 momentos. E nós queremos destacar 3 pontos sobre essa reflexão, sobre um príncipe esquecido. Algo que acontece na vida dele. A primeira coisa que acontece é que existe uma promessa que foi honrada. Esse é o primeiro momento que nós vamos falar. Uma promessa foi honrada. Por isso a vida de Mefibosete foi transformada. Em segundo lugar, houve uma provisão com graça. Alguém agiu em favor de Mefibosete para que a sua história fosse transformada. E por fim, existe uma reconciliação que é quase um milagre. E é disso que nós vamos refletir hoje. A primeira coisa que vamos falar, a promessa que foi honrada, é a partir do verso 1 a 4. Se você voltar comigo lá na leitura, o texto começa com um questionamento de Davi. E Davi pergunta assim: resta ainda alguém?
da casa de Saul, para que eu possa honrar, para que eu possa mostrar a bondade de Deus para com ele? Há alguém? Há alguma promessa feita que ainda precisa se cumprir? Alguém que eu me lembre? E então levantam o nome de Mefibosete. Então nós precisamos perceber como que é interessante os detalhes do texto. O lugar onde Mefibosete estava é Lodebar. Lodebar significa lugar sem pasto, ou lugar nenhum. Lugar onde não tem pasto, onde não tem esperança, onde não tem alimento. Um lugar onde você é fadado ao fracasso. Tem gente que fala que o nome de Inoaíba é terra ruim. Não sei se você já ouviu essa tradução aí. Eu prefiro dizer que não é isso não. É alguma outra coisa. Falar que nossa terra é terra ruim. Se a gente fica indignado, imagine a pessoa que morava em Lodebar. Sem pasto, terra sem pasto, sem vida. Né? E era esse o lugar onde esse homem, curiosamente, foi colocado, foi deixado aos cuidados de um homem. A gente percebe como que existe uma aliança que foi lembrada. Existe uma aliança que foi resgatada, que é a aliança de Davi com Jonatas, com seu amigo. E ele se relembra dessa promessa, ele se relembra desse amor que tinha para com Jonatas. Então, irmãos, parece que o que permite a restauração na vida de Mefibosete não é muito bem a sua capacidade de chegar lá. O que possibilita a restauração, a mudança do quadro da vida do Mefibosete talvez fosse a promessa que foi cumprida. Algo que foi prometido há tempos atrás, mas que foi honrado. Por isso a vida desse homem foi transformada. Existe algo muito interessante na história desse homem em alguns aspectos dessa promessa. Primeiro, a promessa não estava condicionada ao mérito ou ao porte físico de Mefibosete. Não é pela força, pela virilidade, pela beleza do Mefibosete que ele foi trazido de volta ao palácio, à presença do rei. Não é muito bem isso que conta. Não é a nossa força, não é a nossa estrutura física, não é a nossa oratória que vai sustentar a nossa vida diante de uma grande promessa, mas puramente a graça de Deus. Efésios vai falar aqui, porque pela graça sois salvos. Isso vem por meio da fé. E não vem de vós, porque é um dom de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie. Mefibosete não chegou diante de Davi como alguém que tem possibilidades. Ele chegou como alguém realmente que não merecia nem estar lá. Além disso, a promessa não está condicionada à distância. Não é pela distância, porque ele morava do ladinho, que ele seria chamado para a presença do rei, nem porque ele estava muito longe, porque Lodebar era uma região um pouco distante de Jerusalém. Não é isso que determina se chegaremos ou não à presença do rei. Não é a distância que estamos do trono, não é a distância que estávamos do trono de Deus, porque o nosso pecado faz separação de cada um de nós para com o nosso Deus. Estávamos muito distantes de Jerusalém. E nada, nem ninguém poderia resolver o problema se não fosse o rei nos chamar à sua presença. Não havia caminhos para Mefibosete se não fosse o próprio Deus. Ainda Efésios vai falar, mas agora, em Cristo Jesus, os que antes estavam longe, agora pelo sangue de Jesus já se fazem mais perto. É o sangue de Jesus que nos aproxima do trono. É a graça dele, é o chamado do próprio Cristo que nos aproxima da sua presença. Nos tira dos arredores, nos tira das beiras, para os recantos da vida e nos coloca diante da presença do Rei dos Reis. Irmãos, isso é especial demais. Não sei se você já está identificando, mas a gente está meio parecido com o Mefibosete. Somos indignos, quebrados mesmo,
esquecidos nos recantos da vida, mas a graça de Deus nos chama. Isso é maravilhoso. Essa história nos empolga muito. Além disso, a promessa não se cumpre pelo que ele poderia oferecer. Afinal, o que Mefibosete, da família de um ex-rei, que deveria, conforme a tradição, ser eliminado, tem a oferecer ao grande rei Davi? Nada. Ele não tem nada a oferecer ao rei, mas mesmo assim, esse rei o chama à sua presença. Irmãos, isso é fantástico. Isso é impressionante demais. E aí a gente vê que existe um homem, o Ziba ou Zibá, provavelmente era um homem que estava durante o reinado de Saul e viu toda a história acontecer da mudança de reinado, tanto que no verso 2 é ele quem fala. Tem um ainda, tem o filho de Jonatas, que ainda está vivo, está meio que escondido, mas ele ainda está vivo. É quem lembra a respeito dele. Olha lá o texto, ó. Resta ainda um da família de Saul, a quem eu possa demonstrar bondade. Ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. É esse homem, o Ziba ou Zibá, que é o responsável por lembrar disso. Quem era esse homem? Ele era o administrador das propriedades de Saul. Ele que cuidava das posses que Saul tinha, por isso também ele lembrava que ainda existia um filho a ser relembrado, a receber uma promessa. Irmãos, o que nos faz estarmos hoje num culto de ceia, o que nos faz hoje estarmos diante de Jesus, o que nos faz hoje sermos chamados filhos de Deus, não é muito bem a nossa condição. Nada temos a oferecer a Deus para que o agrade. Não é a nossa força, não é a nossa capacidade, mas esse texto nos ensina puramente sobre graça. Deus graciosamente nos inclui na sua família por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós somos todos Mefibosete. Mas é curioso, porque o texto, ele, além agora de falar dessa jornada inicial, de que tem um ainda para ser contemplado. Quem? Mefibosete. Então começa uma jornada agora no texto de ir atrás dele. E parece que ele envia pessoas para chegar lá e traz esse homem agora à presença do rei. Meu irmão, pense comigo. Como não devia estar a cabeça de Mefibosete? Está lá na vida, e ele provavelmente era novo. Alguns autores dizem que quando ele chega na presença do rei, ele tinha 21 anos de idade. Alguns dizem isso. Então, de 5 até 21 anos foi o período provavelmente que ele ficou lá em Lodebar. Até que, do nada, num certo momento, chegam representantes do rei e falam assim: o rei está te chamando. Irmãos, o que deve passar na mente de um homem desse? Já era. Eu sou o único que sobrou da família real. E a história que existe é que o que acontece com quem sobra da família real? É eliminado, morto. Então o rei está me chamando à presença dele para quê? Para ter a prova de que realmente sou eu e para me eliminar, me matar, acabou. Irmãos, imaginem que viagem longa. Não sei se você lembra daquela cena do Shrek, em que o burro fica perguntando assim: a gente já chegou? Você lembra dessa cena? E ele está a caminho de uma cidade que é tão distante. Eu acho que a sensação de Mefibosete foi meio essa: quando chegarei diante do rei, o que vai ser de mim? Porque provavelmente não vai ser coisa boa. Mas aí o texto chega nesse momento que ele chega diante do rei, a presença do rei. E veja, ele se prostra diante do rei. Vem verso 6. Já estamos no verso 6. Olha o que ele diz: vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. E
E disse-lhe Davi, Mefibosete. E ele diz, eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi, não temas. Não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei as terras de Saul teu pai, e tu comerás sempre o pão à minha mesa. Irmãos, que revirada, que história transformada, uma história de que estava fadado certamente a ser morto, mas Davi usa de misericórdia, e Davi diz, não vai ser isso. E Davi diz que provavelmente aquele que estava tomado por medo é alguém que recebe uma boa notícia. Não será agora a hora da sua morte. Há esperança ainda para você, Mefibosete. A sua vida ainda pode ser transformada, apesar de tudo, apesar do que o contexto diz. Mas é interessante que antes do não temas, existe um reconhecimento de Mefibosete diante do rei. Diante do rei a gente não chega de qualquer forma. Diante do grande rei Davi, instituído antes por Deus, ainda com Saul em vida, eu não chego de qualquer forma. A gente chega no tribunal de chinelo? Você entra no cartório se estiver de chinelo? Não, se diante do juiz a gente já tem que ter uma postura diferente, imagine diante do rei de Israel. A postura tem que ser outra, e ele reconhece isso e se coloca com o rosto em terra. Então, antes da vida de Mefibosete ser transformada e receber a graça vinda do rei, ele tinha que reconhecer a sua condição. Ele podia muito bem chegar como? Cadê a minha parte? Você não prometeu para meu pai me contou. Você me prometeu de que eu teria alguma coisa. Agora é hora de mostrar mesmo que você é o rei. Às vezes chegamos assim, né? Exigindo muitas coisas, mesmo ainda sendo como Mefibosete, não tão assim, mas às vezes nos esquecemos e chegamos diante do rei com um ar um pouco mais petulante, né? E nós vivemos um momento hoje no movimento religioso que você tem que declarar, senão Deus não responde. Se você não declarar para que Deus quase que se dobre diante de você, Deus não vai fazer não. Tem que usar de autoridade para Deus te ouvir. Não me parece que é muito bem por esse caminho. E parece que quanto mais Mefibosete reconhece a grandiosidade do rei e diante de quem ele está, mais ele se rende, mais ele se quebranta e mais ele entra com mais reverência. Eu estou diante do rei, então hei de me portar de forma digna. Por isso o que eu faço? Eu me coloco com o rosto em terra diante desse rei, porque eu não sou nem digno de estar aqui na presença dele. Porque se a história já é de morte, ele não precisava nem me chamar à presença dele. Quem já viu o filme de época sabe que é isso aí, né? Não, mata lá mesmo, não quero nem ver o corpo. Porque ele é alguém que precisa ser morto. Mas a história é de que o rei chama a presença, recebe essa adoração, recebe essa humilhação de Mefibosete, e aí vem a história linda, e aí vem a declaração que muda, que parece que dá cor no texto. E aí o texto fala, no verso 7, não temas. A chamada não é para a morte, a chamada não é para julgamento, a chamada não é para relembrar tudo que você fez de errado, a chamada não é para acusar que você está escondido lá no cantinho e eu te achei e eu vou te matar. A chamada parece um pouco mais doce e um pouco mais amorosa e graciosa, mesmo para o tal do Mefibosete que nem merece. E aí o texto continua, não temas, porque eu hei de mostrar misericórdia para com você. Irmãos, esse é o Evangelho. Essa já é um anúncio, já é uma sombra
Do que é o Evangelho? O Mefibosete, que a essa altura do texto você já percebeu, que parece mais com a gente do que a gente imagina, que não merece tanto assim estar diante do rei, mas que mesmo assim é convidado a entrar no palácio, se prostrar diante do rei e ainda receber uma maravilhosa notícia de que eu não te chamei para a morte, mas te chamei para a vida. Que fantástico! Então eis o Evangelho. O pecador que é digno de condenação recebe misericórdia. O que é impuro recebe lugar como filho do rei. Não sei se você percebe, mas o texto fala que ele vai ser tratado como um dos filhos do rei e vai comer à mesa do rei. Além disso, o que vivia em Lodebar, em um lugar sem pasto, é convidado a comer na mesa junto do rei. Irmãos, que texto maravilhoso, que reviravolta, que mudança na vida desse homem. E a palavra do Senhor, em Hebreus 4,13, é linda, porque ela nos mostra esse cenário. Ela fala que não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E agora o texto fala, por isso nos acheguemos com mais confiança diante do trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de que sejamos ajudados em tempo oportuno. Diante do trono de Deus, nós temos alguém que nos autoriza a chegar. Indigno, sem credencial, sem crachá, sem autorização, sem capacidade. Jesus então nos autoriza, por meio do seu sacrifício, por meio do seu sangue, por meio da obra e do trabalho de suas mãos, por uma obra completa, perfeita, santa. Jesus nos autoriza agora a chegar diante do trono de Deus, somente por Ele, somente por Jesus. E é interessante a reação dele. Lógico, é difícil de digerir. É difícil digerir essa notícia. É difícil acreditar. Me belisca, porque parece que eu estou sonhando um lugar onde eu certamente morreria. Eu recebo a notícia de que agora eu sou um convidado do rei. Eu sou convidado à mesa. Eu posso comer o que eu quiser, porque agora eu sou chamado filho desse rei. Isso é uma notícia maravilhosa. Isso demora para a gente reconhecer e digerir essa notícia de que a nossa situação foi transformada. A nossa condição diante de Deus foi transformada. Em Cristo já não há mais condenação, porque quem está em Cristo é uma nova criatura. E tudo que está lá atrás é velho, e novas coisas estão por vir. Essa é a condição de cada um de nós diante do rei. Por isso que Mefibosete fala isso. Quem sou eu? Eu sou como um cão morto. Olha como ele se via. E às vezes, irmãos, o inimigo, o diabo, o inimigo das nossas almas, ainda nos faz pensar assim. Quando o rei já nos autorizou a presença dele, quando o rei já nos convidou à mesa, quando o rei já está quase nos servindo, a gente ainda continua falando o quê? Não, eu sou como um cão morto, não sou digno. Não é mesmo não, mas não é essa condição que Jesus quer que tenhamos diante dele. É de quem recebe com graça. Você já viu quando alguém recebe um favor meio assim, meio brincando, estava precisando, mas o orgulho é tanto que fala assim, quase agradece não querendo, né? Descobriu que estava precisando, não era para ninguém saber, e recebe com mágoa, né? Parece que não é essa a situação.
é de alguém que precisa digerir um tamanho favor. Mas a condição dele é ainda alguém que fala isso, né? Porque era uma coisa, irmão. No Antigo Oriente, uma pessoa se assentar com o rei. Quem aqui já tomou um cafezinho com o presidente? Café da tarde com o presidente? Não sei, é muito difícil. Em qualquer contexto, uma grande figura de liderança, não é fácil você ter um momento à mesa. E parece que o convite é esse. Você estará na mesa do rei. Vocês que estavam em lugar nenhum, você que estava sem pasto, você tem lugar à mesa para se alimentar. E parece que a tônica do texto não é muito um bem material. Porque lembra que o texto fala? O texto fala que eu vou te restituir o quê? Todas as terras. E quem está contigo também vai ser restituído. Vai ter terra para todo mundo, gado, tudo vocês podem se instalar nessa terra aí. Então vocês vão ter lugar para ficar agora. O pessoal de lugar nenhum. Vocês agora têm terra. Mas parece que a tônica do texto não é muito bem o que ganha materialmente, mas é o benefício de estar na mesa do rei. Irmãos, o nosso maior benefício, o nosso maior presente, não é o carro novo que Jesus pode dar para a gente. Ele pode dar, claro que ele pode. E a gente ora para que aconteça um milagre desse, amém? Amém. Não é uma apologia à pobreza, mas é que o texto diz que o que mais vale para alguém como Mefibosete é desfrutar do relacionamento com o rei. Não necessariamente só as terras, porque as terras são consequência de quem já está na presença do rei. Irmãos, isso é muito especial de nós percebermos. Então, reconhecer a graça de Deus nos faz desfrutar de tudo que Ele tem para nós. É reconhecer que foi graciosamente que Deus nos ofereceu todas as riquezas que podemos desfrutar em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí o texto caminha para o fim, a partir do verso 9. E aí a partir do verso 9 o texto vai falar sobre essa reconciliação, que é um milagre. Por isso que é uma reconciliação milagrosa, é um milagre. Mefibosete estar no trono, assentado com o rei, é um milagre. E o texto vai finalizar a partir do verso 9. Chamou Davi a Ziba ou Zibá, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu Senhor. Trabalhais, pois, a terra, tu, os teus filhos, os teus servos, e recolherás os frutos, para que a tua casa e a casa do teu Senhor tenha pão para que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu Senhor, comerá sempre comigo, à minha mesa. Tinha Ziba ou Zibá 15 filhos e 20 servos. Disse Zibá ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda, a teu servo assim fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa do rei, como um dos seus filhos. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam na casa de Zibá ou Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém. Ele não está mais lá. Ele agora está em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. E o texto ainda ressalta: ele era coxo de ambos os pés. Irmãos, esse é o momento final do texto. Esse é o momento final em que esse homem já foi achado em um vilarejo qualquer, foi lembrado uma promessa de Davi feita, ele foi chamado à presença, entendeu que era para a morte, mas não, a notícia é de vida, e que agora ele pode desfrutar dessa notícia maravilhosa. Ele pode desfrutar dessa reconciliação milagrosa. Mefibosete recebe herança como filho de Davi. Quem deveria ser morto é chamado filho de Davi. É chamado alguém que faz parte da família. Você parece alguma coisa com o que a gente vive no Novo Testamento? Em Cristo, chamados filhos de Deus. Em Cristo, chamados de filhos adotados, pelo amor que o Espírito coloca no nosso coração, e nós podemos clamar: Abba, Pai. Nós temos hoje alguém que nos chama à sua presença, não como aquele que julga e que tem certeza de que a morte é certa,
mas de quem nos chama para a mesa como um pai, como alguém que chama a família, como alguém que tem lugar para pertencimento. Por isso que Paulo fala, né? Eu já tive tantas coisas, mas hoje o que me agrada é ser achado em Cristo Jesus. Alguém que tem um lugar, a mesa, um lugar na ceia, um lugar na mesa de celebração. E a gente percebe isso, que o esquecido é reconciliado, mas o esquecido também é trazido à mesa. Isso é fantástico. Portanto, a gente finaliza assim: a reconciliação é um milagre. Nós hoje participamos da mesa do Senhor, comendo do pão, bebendo do cálice, é milagre. Porque estávamos todos nós como Mefibosete, lá longe, distantes, indignos de entrar no palácio, mas somos chamados à presença do Senhor. Portanto, irmãos, não temos nada a nosso favor, não temos nada a apresentar diante do Rei. Nós, apesar de tudo isso, somos convidados a um lindo banquete. Apesar de tudo isso, somos chamados à mesa do Rei. E a história termina com esse homem na mesa do Rei, mas ainda se lembrando que era coxo de ambos os pés. Porque isso é para lembrar que a graça nos faz desfrutar de muita coisa, mas ela também nos ensina que não foi por nosso mérito. Essa é a tônica, essa é a mensagem que Mefibosete nos ensina. Portanto, o Evangelho nos prevê uma mesa junto do Rei. Isso que o Evangelho faz, que hoje, nesse momento, possamos, como Mefibosete, indignos, mas agraciados, desfrutar da mesa do Senhor. Amém? Deus nos abençoe. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. O Senhor continue te abençoando, maridos, para a glória do nome dele. Amém? Que bênção.
de 10 anos de convertido. Quantos aqui tem mais de 10 anos de convertido já ouviu uma mensagem sobre Mefibosete? Pouquíssimos, não é? É raro. Mas irmãos, por isso que eu chamei o Mateus de volta, que a gente vai. Quero que o Mateus ore encerrando a palavra que Deus colocou no coração dele. Normalmente, momento de ceia, o pastor ministra a ceia, e eu convidei o Mateus para pregar e trazer a palavra hoje. Eu te dei tema, Mateus? Não dei tema. Irmãos, se você tem alguma dúvida de que Deus está no controle dessa igreja, que Deus tem direcionado essa igreja, irmão, olha aqui, Mateus, vem para ele isso aqui que está escrito aqui, dia 26 de agosto de 2025. A história de Mefibosete. 2 Samuel 9. Mateus também tem isso, quem prega tem o hábito de Deus coloca algo no nosso coração, a gente vai para o telefone em algum lugar e separa para preparar essa mensagem. E Deus colocou para eu preparar a mensagem segundo os meus olhos. E aí depois Deus dá a direção para convidar o Mateus para pregar. Mudou o pregador, mas a palavra de Deus não mudou. Irmãos, eu tenho falado, talvez você pode achar que coincidência, mas não é. Deus está nos conduzindo. Quem tem ouvido, ouça o que diz a palavra de Deus. Se você ainda não se rendeu ao Rei dos Reis, está chegando a hora. Se você, assim como eu, um dia já foi aleijado, mas foi colocado nos braços do Pai, o Rei dos Reis, e cuidado para sentar à mesa com o Senhor, o tempo é muito curto, os dias estão ficando curtos, e Deus está se revelando cada vez de maneira mais assintosa. Estejamos atentos à palavra do Senhor. Bora para a gente. Senhor nosso Deus, nós nos rendemos diante do Senhor nessa noite. Deus, muito obrigado, Pai, porque estamos diante da Tua mesa. Indignos como somos, pequenos como somos, somos amorosamente convidados à Tua mesa. Senhor, que presente, Senhor, que graça que o Senhor chega ao ponto de nos constranger. E a nossa única possibilidade diante do grandioso Deus é nos rendermos, Senhor. Nos rendemos em adoração, nos rendemos em celebração, nos rendemos em quebrantamento, Senhor. Porque o Senhor mudou a nossa história, o Senhor mudou o nosso destino, o Senhor reservou um lugar à mesa para um relacionamento com o Senhor. O Criador do universo fala conosco. O Criador do universo nos ouve. O Espírito do Deus Todo-Poderoso habita em nós. Senhor, que mensagem maravilhosa, que notícia escandalosa, que graça, Senhor. Muito obrigado, porque somos o Teu povo, somos herança Tua e somos guiados pelo Senhor. Muito obrigado, que seja uma mesa de celebração e que essa mesa não tem lugar contado. Essa mesa ainda tem lugar aberto. Essa mesa ainda tem cadeira para aquele que deseja se achegar. E o Senhor, que está na ponta da mesa, o Senhor, o Rei dos Reis, convida nesta noite aquele que deseja se assentar, aquele que deseja celebrar,
aquele que deseja se fartar na tua presença. Louvamos ao Senhor e te engrandecemos, porque o Senhor é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, e é aquele que muda a vida de pessoas pequeninas como cada um de nós. Somos todos Mefibosete diante do grandioso Deus que nos chama à mesa da comunhão. Louvamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém? Podemos aceitar. Irmãos, a gente é o Espírito Santo que nos dá tamanha alegria, que faz a gente transpirar até pelos olhos. Como é bom sentir que somos guiados pelo Espírito Santo. É a certeza que estamos no caminho, mesmo com as nossas falhas, mesmo com os nossos tropeços, nós estamos segundo o que Deus quer de nossas vidas. Os diáconos que vamos nos auxiliar com a ceia, poderiam vir, por favor? Quem são os diáconos? A Sandra, a Raimundo. Irmãos, vocês sabem que quando chega o momento de ceia, eu convido a toda a igreja a participar da ceia, mas que você faça um autoexame. Quem participa da ceia é aqueles que são batizados por imersão. Ah, pastor, mas eu sou de outra igreja. Se você foi batizado por imersão, você é convidado a sentar à mesa, porque essa mesa nem é nossa. Essa mesa é do Senhor. E Ele nos torna dignos de assentar à mesa com Ele. Quando nós nos quebrantamos, reconhecemos que somos aleijados, ou seja, pecadores, mas que aceitamos o plano de salvação e aceitamos Jesus como o nosso Rei, como o nosso Senhor. E eu te convido a fazer um autoexame, e enquanto a equipe estiver louvando, os elementos serão distribuídos e você é convidado a sentar à mesa com o Senhor e ceiar com o Senhor. Lembre que você vai estar sentando à mesa com o Rei do Senhor. E os diáconos não vão fazer exceção se você pode ou se você não pode. O pastor explicou como funciona. Se você está em comunhão, você participa da ceia. Amém? Leva-me além.
e sentado à mesa com o Senhor, porque estamos na presença do nosso Deus, amém? Amém. E Ele já se revelou a nós nessa noite, através da sua palavra. E Ele disse: e o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória de Cristo, façamos todos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. E em memória de Cristo, bebamos todos. Deus e Pai, nós glorificamos mais uma vez nessa noite, te agradecendo por tudo que Tu és, Senhor. Estamos na Tua presença, Deus, sentimos tão forte a Tua presença, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos revela, Senhor, o amor de Deus em todo o tempo, Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse momento em que estamos à mesa, Senhor, em comunhão, Senhor. Muito obrigado porque fazemos parte do corpo de Cristo, Senhor. Isso é tão lindo, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Nós não temos palavras para te agradecer, Senhor, por tudo que Tu tem feito no nosso meio, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor conta conosco, apesar de sermos o que somos, quem somos, ó Deus. Porque o Teu amor, Senhor Deus, não tem limite, Senhor. E nós não temos palavras para te agradecer, Senhor. Muito obrigado, Deus, por fazermos parte da Tua família, Senhor. Obrigado, Deus, porque sabemos que Tu irás fazer coisas grandes neste lugar, Senhor. Pai, que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, pelo Senhor nos dar o privilégio de contar com tudo em nome de Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Amém. Amém. Obrigado. Não tem problema. Não, vai ficar igual. Nelson, traz para a gente o papel. Irmãos, dando continuidade ao nosso curso, a igreja, irmãos, de ordenada, ela tem 2 anos. Então somos um bebê. E como um bebê, vamos crescendo e avançando. E nós vamos ter aí um culto, perdão, na verdade não é um culto, né? É um café para receber os irmãos. Hoje tivemos uma assembleia, mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E vamos apresentar os ministérios para todos que estão chegando, para que vocês consigam entender como é que está a igreja, em que pé está, onde você se enquadra. Mas nós estamos avançando, irmãos. E consegue colocar, Bia, o culto? Então, nós temos um grupo de homens aí, que tem até uma camisa bonita, com um escudo bonito. Olha só que escudo. Homens com propósito. É pesado esse escudo. Então nós vamos ter o primeiro culto de homens. Só homens. Só homens. Já formamos o Ministério de Louvor, já está formado, é só homens. Só homens. Já falei para eles que eles vão ter que vir de capacete, caneleira, não vai ser nem de perna de trem, vai ser bica de aço. Né? Mas vai ser um culto só para os homens. Tá bom? E as mulheres também já estão se organizando para o Ministério de Mulheres. A gente vai. Nós estamos provendo líder, né? A gente precisa ter líder, porque o pastor não pode absorver tudo, né? Vai tomar conta dos homens, das mulheres, não dá. Mas Deus está provendo. Mas tem um ministério que está surgindo. E assim, o pastor tem uma relação lá, e vocês vão ver isso no dia 13, a relação de todos os ministérios. Alguns não têm líder, alguns nem funcionam. Mas eu vivo por fé. E se eu não colocar diante de Deus e não orar, as coisas não acontecem. E como funciona, né, as coisas no reino de Deus, né? A gente tem se assustado nessa. Não deveríamos, mas temos nos assustado. Porque
A gente vive o dia a dia, a gente vive uma vida da carne. Mas essa espiritual, a gente se assusta quando a gente vê o que vimos agora, Mateus começou a pregar e eu comecei a chorar, sozinho ali. Porque, irmãos, é tremendo. E também, a gente estava orando, eu falei com a Adriana, botei aqui na relação, o ministério até então, da terceira idade. Não sabia como seria o nome, como seria, mas os irmãos sabem que esse ano nós não fizemos um culto da melhor idade ou da terceira idade por causa das obras. É muito difícil reunir o pessoal com a igreja do jeito que estava. Muita questão de obra, muita coisa. Mas o ano passado nós tivemos. Esse ano nós não conseguimos. Mas para o ano que vem, talvez até esse ano já comece a surgir algumas coisas aí. Só que o pastor tem orado. E Deus está trabalhando. E aí Deus colocou no coração da Sandra esse ministério. Olha como é que Deus faz. Então, quem tem 60 ou mais de 60? Para comer não, tem orgulho de ter mais de 60. Agora é hora. É isso aí, 60 para cima. Eu chorinha meu braço, eu não estou falando que você. Então. Depois você já começa a dar um plano para a Sandra, que ela vai montar um ministério lá, junto com o Elson, né? Porque ela está assumindo o ministério, mas não tem jeito. A gente não consegue fazer nada sozinho. Nós temos que estar. O Elson já era tão liderado. E assim funciona. O ministério é líder. Chega em casa, ele é o líder. É isso aí. E assim é o reino de Deus. Parece loucura para os olhos das pessoas. E aí, irmãos, o desejo da Sandra, irmãos, é passeio, é um chá, é tirar um dia. E aí, ela tem liberdade, o pastor está junto. Sabe? Quero que flua, sabe? A gente vai aqui nos parques, no grupo de terceira idade, tem tanta gente. Só que, quem é que vai no malha aí na praça ou na prefeitura, essas coisas? Alguém? Na terceira idade? Ninguém? Ah, lá tem. Então, e aí você vai convidar eles para vir aqui no grupo da igreja da terceira idade se não tem programação nenhuma. Aí quando você tem, fica mais fácil de você fazer o convite, de estar trazendo para um chá, para um cinema, ainda que da igreja, para alguma coisa assim. Isso é maravilhoso, irmão. A gente levar a igreja de dentro para fora, levar para essas pessoas, ainda que elas não vir. Mas você tem que levar algo que atrai para que elas possam vir. E eu glorifico a Deus pela vida da Santa. E assim, Deus vai levantando e vai montando o seu exército. O exército de adoradores que se colocam à disposição para ele. Vamos ficar de pé. Eu quero. Não, senta um minutinho. A Sandra vai ler, a Sandra vai falar. Vocês não conhecem a Sandra, gosta muito de escrever. E ela, pastor, eu escrevi só essa ideia. E ela abriu um pergaminho. Eu falei, Sandra, leia. Irmão, se Deus colocou no teu coração, leia. E ela vai ler para vocês. Amém? Falou um minuto, meu Deus. Não. A paz do Senhor a todos. Você pode botar para mim, Bia, só aí o Salmo 92, 12 e 15, por favor? Vamos ler, gente. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Amém. Gente, fala rapidinho, não vou tomar muito tempo não. E engraçado, pastor, foi Adriele, né, a filha do pastor da Adriana, minha nora, eu amo. E chegou pra mim, ela saindo lá de casa e falou, Sosa, você nunca pensou em trabalhar para a terceira idade na igreja? Eu falei, não pensa, sogra. Como ela é uma mulher de Deus, né? É uma princesa do Senhor, eu falei, meu Deus, o que é isso aí? Aí eu comecei a orar, né, e falar com Deus, e Deus foi aquecendo meu coração quanto a isso. A gente se dá super bem aqui, né? Eu já estou chegando lá, daqui a 3 anos também estarei com 60. Não parece, alguém? Quer dizer, e vamos estar todos juntos, né?
aí, gente, eu escrevi só aqui o propósito desse ministério, né? Que a gente aprendeu com o pastor Zegalo que tudo tem um propósito, né? Tem que ter um propósito em todas as coisas. Então, o que é o propósito que a gente vai estar trazendo nesse ministério? O senso de pertencimento, acolhendo, valorizando e cuidando, promovendo qualidade de vida, crescimento espiritual e a integração na vida da igreja, criando um ambiente de amor, companheirismo e aprendizado, onde os idosos possam compartilhar a sua sabedoria, aprender coisas novas, participar ativamente da vida da igreja, se sentindo honrados e amados. Proporcionar apoio espiritual e emocional, ajudando a manterem a mente compatíveis, através do conhecimento da Palavra de Deus e de atividades que promovam o bem-estar, com o objetivo de promover qualidade de vida, autoestima, com atividades de demonstrar o amor de Deus nesta fase da vida. Também queremos ter atividades de lazer, organizar atividades recreativas, com passeios, olha que beleza, encontros e momentos de lazer, participação de serviço, servir a igreja com seus dons espirituais e habilidades para contribuir também e servir a comunidade, criar pontes entre diferentes gerações, promovendo a interação positiva e enriquecimento de todos. E agora, irmãos, eu queria falar com vocês que a gente vai ter um grupo de WhatsApp onde combinaremos nossas atividades, compartilharemos pedidos de oração, escolheremos, já escolhemos o nome da igreja, então, o nome do ministério. E peço aos irmãos, se queimou no coração de alguém, está comigo nesse trabalho, eu peço que vocês me procurem, por favor, em nome de Jesus, que vai ser muito divertido. Vamos trabalhar, vamos alcançar vidas, né, pro reino, e é isso. Amém? Amém. E o nome? Deixa eu falar. Ministério Diamante. São muito preciosos. Vamos ficar de pé? Pode não, vamos orar por você. A igreja que vai te impulsar nesse ministério. A igreja foi escolhida pelo Senhor. O Senhor selecionou cada um aqui nessa noite. E nós vamos orar entregando a tua vida diante do Senhor. E esse ministério. E eu quero convidar o Elson, até representando o pessoal da terceira idade aqui. Irmãos, a gente brinca, vai ser uma alegria. Eu falo para os adolescentes, você não sabe se você vai chegar lá. Nós já passamos pelo que vocês passaram. Mas vocês não sabem se vão chegar. Nós até queremos, tá bem? Queremos chegar lá. Eu vou demorar uns 5 anos para entrar nesse ministério. Glória a Deus. Tudo dá graça, irmão. Mas é uma alegria. Viva cada fase e cada etapa da sua vida com toda a alegria. Porque o Senhor está nos concedendo. Irmãos, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu estou muito feliz, porque quantas pessoas ficavam, por que não faz a igreja anual? Eu falei, igreja anual para os idosos. Vai ficar subindo escada? Irmão, nós temos que pensar no nosso igreja, irmãos, é para todos. A gente tem que pensar em todos. A gente não pode o que Deus faz. Está um terreno desse tamanho, aí a gente vai fazer uma igreja anual. Nada. Do baixo, para os idosos ter acessibilidade, ficar à vontade de chegar aqui. A gente está pensando em abrir o portão aqui atrás. O pessoal que vier na Deus não vai nem dar a volta, já vai entrar aqui pelo portão que vai passar aqui no portão. Eu vivo pela fé. Estenda as suas mãos. Grandioso Deus, Pai querido, Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem acrescentado a liderança a essa igreja, Senhor. E nessa noite, o Senhor, Pai querido, trouxe a Sandra, Senhor, acompanhada do Elcio, o Pai querido, seu esposo, para esse ministério. Ó Pai, um ministério tão lindo, Pai, no qual o Senhor já o batizou com o nome de Diamante, porque cada um que vai se integrar a esse ministério é uma pedra preciosa no teu reino, Senhor. Porque foram escolhidos e separados por ti, Senhor. E agora, Senhor, tu colocou diante da tua serva, Senhor, esse privilégio, mas também esse desafio de cuidar das tuas preciosidades, Senhor. Pai querido, homens e mulheres que trabalharam tanto tempo, Senhor, no teu evangelho. E alguns
tendo um encontro contigo hoje ainda, na melhor idade. Pai querido, mas em todo o tempo, Senhor, que cada um deles se sintam amados e cuidados por Ti, através da vida da Sandra, Senhor, a Tua serva, que o Senhor escolheu desse tempo, dessa igreja, para abençoar a vida de cada um dos Teus servos, cada um dessas pedras preciosas, Senhor. Pai, muito obrigado. E aqui está a Tua igreja, junto da Tua serva, com as mãos estendidas, abençoando a vida dela e esse ministério, mas também se colocando à disposição, Senhor, de Ti e da Tua serva, para sermos instrumentos para abençoar no dia a dia, no que esse ministério precisar, que a Tua igreja em todo o tempo possa se colocar a abençoar uns aos outros. Te oramos, Pai amado, agradecidos, Senhor, porque o Senhor está levantando, Senhor, ó Pai querido, os líderes dessa igreja. Muito obrigado. E vemos a Tua mão, Senhor, a Tua mão levantando e a Tua mão direcionando as nossas vidas. Te oramos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus, Teu Filho amado, e reina hoje e sempre. Amém. Amém. Pode aplaudir. Vamos próximo. Que alegria, né? Alegria. Dando continuidade, 8h55, o pastor vai ser breve. Tivemos a assembleia pela manhã, irmão. E alguns nomes foram aprovados. Alguns estavam na lista, né? Todos, né? Glória a Deus. E eu vou chamar para que você venha aqui e também vamos orar. Eu quero que a igreja ore pelos irmãos. Quem puder, quem não puder, não tem problema, mas quem puder vir aqui, seria muito bom, até para que toda a igreja te conheça. Geni Vieira Marques, irmã Geni. Isso, ajuda aqui, tá, gente, para subir. Pastor Robson, ajuda o pastor Robson aí também, pessoal. Cláudia de Oliveira, esposa do pastor Robson. Pastor Paulo Sérgio, dos Santos Faiol. Eu gosto de falar muito do pastor Paulo, que fica bem fácil, é um nome bom, fácil, né? A gente não esquece. E eu falei também, nós somos amigos de adolescência, né? Então é Paulo. Então, acho que Paulo fica muito bom, né, pastor? Márcia dos Santos, a esposa do pastor Paulo. Tiago dos Santos, filho do pastor Paulo. Orlando Bernardo de Belo. Alguém conhece? Orlando Bernardo de Belo? Hoje ele postou uma foto, irmão. Nós não servimos da mesma era, ele é mais velho que eu, tá? Ele entrou primeiro. Fazer o quê? Eu sou mais novo, ué. Mas um ano é muita coisa, né? Não é verdade? E aí postou uma foto nossa, eu, ele e o Paulo Jorge. Quem lembra do Paulo? Paulo Jorge falou até que viria hoje, mas não conseguiu. Quem lembra do Paulo Jorge? Nós juntos fizemos o curso juntos. Tinha mais gente, claro, né? Mas a igreja conhece. Orlando, a Cristina, que é sua esposa, a Luísa Helena e a Cis. Nenhum homem para ajudar a Luísa Helena na sua vida. Williane Ingrid. Eu errei o nome dela como foi. Pastor, eu errei o meu nome. E errei Ingrid. Deixa eu ajudar aqui, Tiago. Todos nós, todo dia. Amém? Esses foram o nome por aclamação, mas o Roberto está trabalhando hoje, que é o noivo da Vanessa. E as cartas que vieram, né? Do Tiago, o Tiago veio por carta, da Igreja Batista Vila do Céu. Rocine, a carta de vocês já chegaram, já pode vir. Eu não sei se a esposa dele vai conseguir, porque está com a princesa Alice. Conseguir também, se não conseguir. Ela é aniversariante do mês também. A Leila, que é a esposa.
Vou ajudar o Rocinho a subir. Então, irmãos, esses são os nossos irmãos que estão chegando. Para a glória do Senhor. Não fica muito lá atrás não, tá? Porque você vai ver que você precisa fazer uma obra aí. Ele está falando, ó, pode contar comigo na obra. Eu falei, tá bom, eu já estou te ajudando aí. Filho. Fica aí, até você vai cair aí. Tem uma só pau aí. Eu estou arrancando e vou aí dentro. Tá bom? Tá bom. Esse filete ali, fica aí. Amém? E eu vou convidar uma pessoa muito especial também para estar orando. Eu gosto muito disso, irmãos. Eu gosto de fazer com que pudesse eu trazer um rodízio aqui, para todo mundo estar passando aqui orando, falando com Deus. Eu quero convidar o irmão Adão, porque o que é o coração da pessoa, né? Você vê que a igreja surge na sua casa e a igreja começa a crescer. Aí você vai ver essa quantidade que nós estamos recebendo. É a metade do que começou lá na garagem. Só o que nós estamos recebendo aqui. E aí, estamos falando também do Ministério da Terceira Idade, né? Não é mais Ministério da Terceira Idade. É Ministério Diamante. E seu Adão, não tem jeito, bota o nome lá, não fica parado. Essa cara de menino, vou botar um lado diamante lá para ir passear junto com a dona Cléia, com o Chá. Diamante. Mas brincadeiras à parte, irmão, a gente fica muito alegre. Eu imagino também a alegria do coração do seu Adão, da dona Cléia. Eu queria muito que ele estivesse orando nesse momento, né, em nome da igreja. Né, por cada um dos irmãos que a igreja está recebendo nessa noite. Pode orar. Querido Deus, meu Pai, queremos te agradecer, Senhor Deus, por essa grande oportunidade que temos de estar na tua casa, para esse louvor e adoração, Senhor. E cada dia, Senhor, capacitar cada um de nós para que possamos, Senhor nosso Deus, estar sempre na tua presença, fazendo a sua vontade e beneficiando sempre a nossa. Agora eu quero te pedir, Senhor Deus, por esses irmãos que estão vindo para cá, já estão aqui. Deus abençoe cada um deles, Senhor Deus. Fortaleça a sua saúde, abençoa a vida deles, as famílias deles, os lares deles, Senhor Deus. E que ele possa estar no nosso meio, sentir bem à vontade. E que nós estamos aqui todos com os mesmos propósitos. Abençoa o pastor, Senhor nosso Deus, a irmã Adriana. Abençoa todos aqueles que ajudam ele, Senhor Deus, nesse trabalho, aqueles que estão na nossa secretaria e muitos outros. Quero pedir que o Senhor preste para a nossa cidade, que perdoe meus pecados, dirige minha vida, me ajude sempre forte a andar na tua presença, deixando as coisas que são do mundo para andar nas coisas que são. Em nome de Jesus. Amém. Olha o pastor vai descer aqui. Vou deixar o pastor aqui embaixo. Deixa eu segurar ele para ajudar o pessoal a descer. Pode vir aqui e a gente ajuda do outro lado. Pode ir descendo devagarzinho. Não, porque está perigoso aí. A gente acha que é besteira, um degrauzinho, mas se você pisar em pau, você torce o joelho. E uma noite abençoada, moço. Hoje a gente tem alguém vendendo alguma coisa aí a Biscoitinho, R$3. Se você puder, quiser. E dia 21 nós teremos almoço. Olha, não acabou o culto não, gente. Pode sentar, tá, gente? O culto não acabou não. Pode voltar e sentar nos lugares aí, por gentileza. A igreja pode se assentar. Os nossos adolescentes, por gentileza, sempre. Não acabou. E o almoço é dia 21. Vai ser o quê? Frango assado. Maionese. Arroz, feijão, frango assado, farofa e maionese. Glória a Deus. Amém? Acho que vai. Então, irmãos, que Deus abençoe a semana de cada um de nós e possamos viver essa alegria dos ministérios que vão surgindo, dos membros que vão chegando, do
dos líderes que o Senhor vai levantando, da palavra que o Senhor escolhe para cada um de nós. A EBD hoje foi uma bênção, tivemos mais um professor começando na EBD, Deus vai levantando. É assim, irmãos, a obra do Senhor. E aí a igreja vai fluindo, ela vai crescendo saudável, porque quem rega é o Senhor, quem dá o alimento é o Senhor. Mensagem de hoje da manhã, falamos sobre oração. Venha, participe. Irmãos, toda vez que deixamos de estar na casa de Deus, deixamos de nos alimentar. E aí, atrofiamos, ficamos fracos. Se alimente, puxe, viva. Vocês viram o que Deus fez nessa noite com a palavra dele? Devemos estar atentos, porque Deus quer tratar, Deus quer falar. Mas se às vezes pensar, estou cansado, trabalhei muito, acho que a gente vai ficando para trás desse ministério, a gente vai se enfraquecendo. E quando buscamos a presença do Senhor, é a contramão disso. Acontece igual aconteceu com a Sandra, o Idenilson. Deus vai levantando, vai te fortalecendo para você, nesse tempo, fazer a obra dele. Amém? Vamos ficar de pé para a gente terminar louvando ao Senhor, adorando o nome de Deus, na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre, sempre vamos louvar a Deus. Vamos orar. Grandioso Deus, Pai querido, Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu nome. Pai querido, obrigado, Senhor, porque ontem éramos aleijados, mas o Senhor restaurou a nossa força, a nossa fé. Ó Pai querido, através de Jesus Cristo, fomos restaurados e voltamos diante do Rei dos Reis, do Senhor, e sentamos à mesa e vivemos a alegria de estar na presença do nosso Rei, do nosso Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda fará. Pai querido, choramos agradecidos, com um coração alegre, transbordando de alegria. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E a igreja diz: amém. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre, sempre. Louvaremos ao Senhor.